Boa tarde, meu povo, tudo bem com vocês? Olha, já tá começando aí o programa Ressoar. Pode ir se aconchegando e é sempre cheio de coisas boas preparadas especialmente para você que nos acompanha todo domingo. E um detalhe, só notícias boas, tá? Hoje é o Dia das Mães e nós não podemos deixar de prestar uma linda homenagem a todas as mães do Brasil. E você vai ver também. No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva, recebe o Lucas Escudeler para você entender melhor os seus relacionamentos e se sentir seguro dentro dele. Então, não sai daí não, porque o programa Ressoar tá bom demais e já começou. Ser mãe é uma jornada de autoconhecimento, na qual você descobre a sua força interior e a capacidade de lidar com desafios que você nunca imaginou enfrentar. Nesse Dia das Mães, o programa Ressoar preparou uma matéria muito especial, viu? Dá só uma olhada. Elas sempre desempenharam um papel central na criação e na sustentação dos laços familiares. É a partir delas que surge a vida. Por isso são o verdadeiro coração e o elo mais forte da família. As mães. E hoje vamos conhecer uma história inspiradora que demonstra bem o poder do amor materno. Rosana é uma mãe dedicada que, apesar dos desafios da vida, sempre encontrou alegria e propósito na criação dos 5 filhos. Sua jornada é um testemunho do poder do amor materno em moldar vidas e fortalecer os laços familiares. Casei com 16 anos. Fiquei anos casado, com 28 eu separei e tinha 4 meninas e um menino. Aí aquele problema de cabelo crespo, que nós somos negras, temos cabelo crespo, todas têm. Aí comecei a fazer trança. Todo sábado eu tinha que desmanchar o cabelo das 4, trançar de novo. Pra semana, né? Porque eu trabalhava muito. Nisso começou a aparecer as amigas da escola, as mães das amigas. E aí eu comecei nessa área. Mas eu trabalhava já no shopping até as 4, e das 4 às 10, 11 horas eu fazia trança na minha sala. Aí fui me especializando, né? Fazendo curso. Chegou uma hora que eu tive que escolher. Mas nisso as meninas, a Jaque, né, que é a mais velha, já tinha começado a entrar na área também comigo. Porque como eu trabalhava até às 10 da noite, ela precisava me ajudar, né? Porque com 5 filhos eu tinha que ter 2 rendas. Uma renda só não dava. Foi difícil? Foi muito difícil. Não era fácil, eu dormia 3 horas por noite só. Porque eu tinha que acordar 5 da manhã para entrar às 7 no trabalho. E chegava em casa, já tinha cliente sentado no sofá, me esperando para atender. Eu atendia até 1 da manhã. Quer dizer, 1 da manhã, tomo um banho, deito, dorme, acorda e sai. Mas eu tinha que fazer. Meus filhos, graças a Deus, nunca passaram necessidade, porque eu sempre fui à luta. Não dá para ter moleza, não ia ter quem me ajudasse. E eu fui, trabalhei, fiz, criei. Tá aí os 5 filhos criados, graças a Deus. Jaqueline, a filha mais velha, desde muito cedo começou a acompanhar os passos da mãe. E pouco a pouco, as irmãs também foram se juntando ao negócio da família. Minha mãe começou a trabalhar, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos de idade, e para mim isso foi um grande rompimento. Então quando ela começou a atender em casa, eu achei uma oportunidade de ficar mais tempo perto dela. E aí eu comecei a aprender a fazer cabelo por causa disso. No começo foi muito divertido, porque sempre tudo, como era muito nova, então era legal, era diferente, era um novo, conhecer uma profissão nova. Então foi muito divertido, eu gostava bastante, gosto até hoje. Para eu começar a trabalhar com a minha mãe foi meio que natural, mas eu me apaixonei na caminhada de conhecer a profissão, me apaixonei muito e aí eu não tinha outra visão de outra profissão até então. Foi um acaso. Era um final de anos, assim, que ela precisava de alguém na recepção.
E eu ia, ficava, porque é o que eu gostava mais de fazer. Não queria de jeito nenhum trabalhar. Porém, maquiagem eu já fazia. Eu gosto, né, de me cuidar. Sempre teve isso em casa. Nossa relação, no começo, foi um pouco árdua, né? Árdua, porque é mãe e filha e, né? Irmãos tudo junto. Mas acho que hoje acredito que com a maturidade, a calma, a paciência mesmo. E o resultado, eu acho que a gente já alcançou um resultado muito bom, né, na profissão, com o salão. Então o nosso relacionamento tem melhorado cada dia. E aí eu trilhei meu caminho, né? E quando eu tive essa oportunidade agora, eu falei, não, por que não a gente se juntar tudo de novo? E aí até as ideias se encaixarem novamente, levou um tempinho, assim. Mas agora eu posso dizer que é a melhor coisa que eu fiz, que a gente faz. É muito bom ter a família toda aqui reunida. Essa união veio mais na pandemia, porque estava cada um no salão. Aí o salão fechou. Resumiu a união. Aí ela falou, mãe, eu vou montar um salão. Falei, Jaque, monta, vamos embora. E eu tava no Itaim ainda, no meu salão. Aí ela, não, mãe, vem comigo, vamos nos unir. Nos unimos. Hoje, com os filhos crescidos, Rosana também é avó. Sua sabedoria, experiência e amor incondicional são pilares que sustentam a família em tempos de alegria e também de adversidade. Ela, meu Deus, nunca deixa a peteca cair, né? Essa mulher, gente, já passou tanta coisa e sempre quando você vê, tipo, no outro dia ela sacode a poeira e vai trabalhar. Minha mãe, ela é muito assim. Ela não tem tempo ruim com ela. O que tem que resolver? Tá, vamos, já pega todo mundo, põe nas costas e sai, entendeu? Resolve, vamos resolver. Ela é esse exemplo de mulher, ela é esse tipo de mulher. E aí, isso pra mim é uma das maiores referências. Não importa se ela estiver doente, se tiver alguma coisa que resolver, se tiver que ajudar alguém, se tiver, ela tá sempre disposta. A gente sempre teve uma relação de amizade muito forte. Então, essa troca que a gente desenvolveu desde que eu era criança, assim, pra mim, a minha mãe é minha amiga. Ela é minha conselheira, ela me incentiva, apoia, puxa a orelha, claro, mas a gente tem uma relação muito franca, muito aberta. Determinação, jamais desistir. Esse é o maior exemplo que eu tenho dado. A minha mãe é tudo, né? Mãe é mãe, não tem jeito. Eu não tenho não tenho um exemplo maior do que falar minha mãe na minha vida, ela é tudo. Ela é tudo, sempre foi tudo, sempre segurou a barra, sempre foi muito forte. Mesmo quando ela parecia que ia esmorecer, ela se levantava, ela continua em frente e continua de pé até hoje. Tanto que a gente está todo mundo junto hoje. O maior exemplo que eu tenho da minha mãe é de resiliência. A forma que ela passa pelos processos com muita garra, com muito respeito, com muita honestidade, com muito amor. E eu acho que é um dos maiores exemplos assim, que eu tenho. A força dela é incrível. Minha mãe representa para mim, ela representa a força, ela representa cuidado. É como se eu não tivesse ela, eu não conseguisse continuar. De alguma forma, não, eu tenho que continuar porque minha mãe tá lá, ela vai ver que eu tô bem, que eu perseverei, que eu consegui, que eu venci. É maravilhoso ter sua família. Quando eu tinha uns 19 anos, 20, eu falava, meu Deus, será que eu vou ver essas crianças crescer? Porque dá um medo, uma insegurança, né? De você não chegar, ver seus filhos grandes, adultos, e com filhos. É maravilhoso. Eu me sinto realizada como mãe, como mulher, como profissional. Tenho muito orgulho. Porque não é fácil ser mãe. Não é só o dever de mãe, é o amor de mãe. Porque quando tem amor, não é um dever.
é amor. A melhor parte de ser mãe é ver seus filhos bem-sucedidos, feliz. Assim como a história de Rosana vai além de sua experiência como mãe. Milhares de mulheres criam famílias cujos laços são fortalecidos ao longo das gerações pelo amor, compaixão e dedicação mútua. Mães são exemplo, amigas, conselheiras, protetoras, parceiras, heroínas, trabalhadoras, guerreiras, líderes, artistas, filhas. São plurais. E essa pluralidade é o que faz dessas mulheres verdadeiras forças da natureza e fonte inesgotável de bravura e amor. Que exemplos como esse inspirem todos nós a valorizar e cultivar os laços familiares que nos unem, hoje e sempre. O Instituto Ressoar deseja a todas vocês um feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães! Que matéria cheia de amor, não é? Eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães do Brasil, viu? E agora a gente faz uma pausa rapidinha, mas pode ficar com a gente, porque na volta tem Conexão Social e hoje tá imperdível, hein? O projeto Ressoar Multimeios uniu forças com o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que abriu sua plataforma para todos aqueles que desejam despertar o empreendedor dentro de si. Oferecendo conhecimento, oferecendo educação, oferecendo cursos para mudar a mentalidade, para que eles adquiram habilidades socioemocionais para acreditar neles e técnicas para poder empreender empresarialmente, criar riqueza, renda e ter uma família, uma vida mais feliz e em abundância. Isso é um prazer enorme, essa parceria nossa. Alguns cursos podem mudar a sua vida, a sua história e seu destino. Foi assim comigo, pode ser assim com você. Então estão todos convidados para entrar no nosso site e lá está Ressoar com a trilha direto para Instituto Êxito, com mais de 800 conteúdos, onde você vai poder escolher. Gratuitamente, totalmente gratuito. E a gente faz isso de verdade para transformar a sua vida, e é por isso que eu estou muito feliz e até emocionada. E quero muito vocês lá, quero muito que vocês continuem mandando mensagens para o Ressoar, fazendo perguntas, a gente está à disposição. Um beijo grande e a gente espera vocês. Estamos de volta com o programa Ressoar e está começando mais uma edição do seu quadro favorito de entrevistas, o Conexão Social. E hoje você vai aprender muito sobre ter um relacionamento saudável com o seu parceiro e se sentir segura com o psicanalista com ênfase em relacionamentos, o Lucas Escudeler. Bora lá então, presta atenção, hein? Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Conexão Social, nosso encontro semanal de reflexão, aprendizado e crescimento pessoal. Cada edição é uma oportunidade única de se conectar com ideias transformadoras que impulsionam mudanças positivas em sua vida. E hoje vamos aprender como construir um relacionamento saudável e duradouro com a pessoa amada. Afinal de contas, a busca pela construção de relacionamentos sólidos e felizes é inerente à natureza humana. Todos, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, desejam encontrar um grande amor, alguém para compartilhar sonhos, desafios. Mas afinal, como podemos criar e manter um relacionamento verdadeiramente saudável e duradouro? Para nos ajudar a desvendar esse mistério, temos a honra de receber um grande especialista nesse assunto. Ele é teólogo, filósofo, psicanalista com ênfase em relacionamentos e já ajudou mais de 25 mil pessoas a encontrarem felicidade em suas vidas e em suas relações. Eu estou falando de Lucas Escudeler.
Seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente está muito feliz de te receber, viu? É um grande prazer estar aqui, Eunice. Vamos expandir esse assunto de relacionamentos e tentar trazer clareza para a nossa audiência. Sim, isso é uma carência hoje, não só para os homens, mas para as mulheres também. E a gente de verdade quer nessa tarde aprender com você, que é um especialista, como eu disse, e é lógico levar para as pessoas de casa esse conhecimento que vai fazer uma diferença enorme. Mas antes a gente quer conhecer um pouquinho do Lucas, né? A gente sabe que você é um estudioso, está aí há mais de 15 anos transbordando na vida das pessoas esse conhecimento, mas a gente quer saber por que você escolheu isso e quem é o Lucas de verdade. O Lucas é um apaixonado pela verdade hoje e, sem dúvida nenhuma, eu falo isso sem restrições, é um ser humano, uma criatura que erra, mas que busca servir a Deus em toda a sua plenitude, em cada uma das suas atividades e cada um dos seus dias de vida que são permitidos. Sou também um marido muito feliz da Luciana, minha esposa, a gente está 23 anos juntos já. Sou pai da Mari, minha princesinha linda, me traz alegria e desafios todos os dias, tem 2 anos e meio. E sou um dos fundadores da minha empresa, também um dos professores principais. Talvez alguns de vocês já tenham visto conteúdos nas redes sociais sobre relacionamentos. Às vezes eu apareço, as pessoas falam assim, você apareceu no meu feed falando sobre relacionamentos e fez sim. Eu falei, mas fez sentido? A pessoa fala, fez sentido. E tentando trazer conceitos que são complexos e complicados, que já foram explicados há muitos séculos ou milênios até também em outras disciplinas, por exemplo, a teologia, por exemplo, a filosofia, mais recentemente a psicanálise e a neurociência, de uma maneira mais simples o possível para uma pessoa que não é necessariamente um estudioso conseguir aplicar na vida dela e ter resultados. Sim, e esse assunto, como eu disse, ele é tão importante e que eu acho que a gente tem que iniciar pelo começo, né? Sim. A gente sabe que, como você falou, você é apaixonado em ensinar, né? E você pode falar se você teve alguma experiência, você teve alguma inspiração durante essa nossa conversa, mas eu quero iniciar te pedindo para falar exatamente o significado do amor. E eu acho que para a gente falar do significado do amor, a gente não pode deixar de fora de falar de quem criou o amor, né? Sim. O autor do amor. E por que ele é tão importante na vida do ser humano, principalmente quando a gente fala de relacionamento entre homem e mulher. Perfeito. A criação feita pelo nosso Criador, esse Deus único, é amor, porque Deus é feito e constituído de amor em sua manifestação. Quando Deus se manifesta, a primeira manifestação dele é amor e luz. Luz e amor, na verdade, são terminologias distintas para a mesma substância metafísica, a gente pode dizer. Sabendo então que a criação é feita de amor, nós podemos a todo instante acessar esse amor. E muitas pessoas erroneamente acham que formas menores e limitadas de amorosidade são amor, só que não são. Por exemplo, uma confusão muito comum da maioria das pessoas é confundir paixão com amor. Só que paixão é um extrato muito simplificado, até animalesco, da forma do amor, onde é a projeção dessa luxúria do desejo de ter o corpo do outro, né, ou de ter o outro ser também, não só necessariamente fisicamente, mas ter o outro ser para si, e você se apaixona loucamente por uma pessoa, isso gera um estado de insanidade química, que a neurociência sabe disso também. A gente basicamente fica insano enquanto a gente está apaixonado, que não tem a ver com as grandezas do amor, né? Então, amor a gente poderia definir num dos níveis mais altos. É uma explicação que eu gosto bastante, que é aceitar o que é, sem esperar que mude, dando o seu melhor. Aí você pode aplicar isso para uma pessoa, você pode aplicar isso para uma situação, você pode aplicar isso para uma posse, para uma propriedade, ou você pode aplicar isso para algo subjetivo na sua vida. Aceitar isso ou esse alguém, não esperar que isso ou alguém mude, dando o seu melhor. Então a gente consegue entender que é um estado de profunda rendição, de ausência de desejo de controle e de total interação, só que sem apego ao resultado. A gente pode dizer que isso é amor. Olha só. E aí a gente tem homem e tem mulher. Sim.
que é claro, né? A gente sabe, são pessoas que funcionam diferente. Muito diferentes. Só que às vezes a mulher acha que o marido é igual e vice-versa. Sim. E eu queria que você começasse falando como é que funciona a mentalidade de cada um, principalmente na hora que a pessoa está procurando um parceiro amoroso, né? O que diferencia? A gente pode simplificar como é que o homem pensa, como que a mulher pensa, que é um grande enigma para o sexo oposto. Mas a gente pode dizer, o primeiro impulso motivacional do homem é conquista. E o impulso motivacional da mulher é segurança. Essas duas coisas, elas são drasticamente diferentes, só que extremamente complementares. Bom, esse é um primeiro ponto de divergência muito forte. Homens tomam decisão baseada em conquista, mulheres tomam decisão baseada em segurança. Segundo ponto de divergência muito forte, os homens tendem a ter um processo de concentração unifocal. Ou seja, eles tendem a focar em uma coisa por vez. As mulheres, elas têm um processo de concentração multifocal. Por quê? O sistema é baseado em segurança, ela precisa ver o relacionamento de todas as coisas que estão acontecendo na vida dela para saber se não tem uma lacuna de segurança. Os homens, por serem motivados por conquista, eles têm que focar em uma coisa e dominar aquela coisa até adquirir a conquista que eles querem. Outro segundo ponto de divergência fortíssimo, né? Isso faz com que o processo de relacionar do homem, ele vai ter uma tendência a desenvolvimento de uma virtude que é a racionalidade. Os homens, eles têm uma tendência muito forte à racionalidade e as mulheres têm uma tendência muito forte à afetividade. As duas são extremamente importantes. Um ser humano maduro vai precisar de racionalidade e afetividade e, eventualmente, isso é uma das coisas que nós buscamos no relacionamento. Homem e mulher, marido e esposa, é o homem trazer a racionalidade dentro da equação, a mulher trazer a afetividade e no processo da esposa ela desenvolver a racionalidade aprendendo com o marido e o marido aprender a afetividade desenvolvendo e aprendendo com a esposa. Isso vai fazer os dois se tornarem indivíduos muito mais plenos, muito mais harmoniosos e o relacionamento também como fruto dessa harmonia individual que cada um desenvolveu também. Só esses 3 pontos de divergência na tomada de decisão já faz serem duas criaturas opostas, totalmente diferentes. Então não tem como nós aplicarmos protocolos de ação ou planos ou diretrizes de como viver ou de condutas iguais para seres que são diferentes. Isso é injusto. Então a gente não pode dizer, além disso que são generalidades do homem, generalidades da mulher, a gente vai ter as particularidades, que é a história de cada um, qual é o contexto social que cada um foi criado, qual é a história de família que cada um tem. Tudo isso se soma a essas linhas principais diretrizes de generalidade. Então a gente tem área de relacionamento humana, a complexidade é infinita. Então a gente precisa entender alguns conceitos estruturantes que simplificam a jornada para que a vida de relacionamento fique um pouco mais fácil. E muitas pessoas vêm para mim falando assim, Lucas, isso que você fala é utópico demais, isso é muito difícil de aplicar. Você fala assim, não é que é difícil, você primeiro precisa entender. E é exatamente a prova de, por ser difícil, porque que poucas pessoas alcançam. Só que isso não significa que não é alcançável por todos. É alcançável, é que a maioria das pessoas não querem pagar o preço. Sim. Porque relacionamento é sacrifício. Relacionamento não é satisfação de desejos e prazeres. Esse é o primeiro erro de cosmovisão que as pessoas têm. As pessoas vão se relacionar porque querem se satisfazer e encontrar alegria ou felicidade. Não, você tem que se relacionar para se sacrificar. Relacionamento é um veículo de desenvolvimento de espiritualidade e santidade. Não é um veículo de busca de felicidade. A felicidade acontece em alguns capítulos, com certeza, só que ela não é o fim. Ela é um dos meios onde a santidade e a maturidade vão se desenvolver. Então, primeiro a gente precisa ver relacionamento da maneira correta. E aí a gente vem no matrimônio da maneira correta, bom, é um veículo para eu amadurecer. Isso já muda tudo. Isso significa, então, que se é um veículo para eu amadurecer, o processo mais importante do relacionamento, qual que é? A triagem, que é o que ninguém faz. A escolha do pretendente é a decisão mais importante dentro do relacionamento inteiro. E a maioria das pessoas, como que elas decidem o pretendente? Se tem química, se o sexo foi bom, se a pessoa tem alguma coisa para agregar na minha vida, alguma coisa que me interessa. É um interesse totalmente animal. É animalesco, é egoísta. E aí o que acontece? O relacionamento não frutifica, não se desenvolve porque você já errou na triagem. É um grande... Errou no processo seletivo. Então precisa primeiro escolher corretamente. Como? O que é corretamente, Lucas? Com racionalidade.
Então, a primeira coisa quando as pessoas começam a estudar comigo ou consumir alguns conteúdos, elas falam assim, nossa, mas você tira todo o romance do processo do cortejo. Eu falo assim, não tiro. Eu só coloco a razão antes e depois que a razão deu a validação, aí você pode se entregar ao romance porque você já foi validado, você está num ambiente seguro. As pessoas, elas se entregam pro romance sem saber quem está do outro lado. E aí elas têm fracasso e elas acham que Deus não me favoreceu, Deus não me abençoou. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a sua ignorância. Eu tenho o dedo podre, né? Eu tenho o dedo podre. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você que entra num relacionamento às cegas. E aí não tem como funcionar. Mas emendando nesse assunto, eu queria que você falasse sobre a polaridade que tanto se fala, né? A mulher que ela está muito numa energia masculina e o homem numa energia feminina. E ambos ali ficam se degladiando por poder, um querendo fazer e o outro também, e isso acaba, essas energias, né, entre os dois acaba também prejudicando demais o relacionamento. Queria que você falasse por que isso acontece. Sem a gente entrar em muita tecnicalidade, o que a gente pode dizer é que o homem, quando ele ignora certos comportamentos ou comportamentos de atitudes de masculinidade, são comportamentos que ele vai ter que agir com consciência, ele é tomado por uma onda de feminilidade sombria. É importante a gente notar que essa feminilidade, ela não é a feminilidade luminosa, virtuosa, não é o lado bom da mulher, ele pega só o lado ruim, tá? Mesma coisa com a mulher, quando ela não presta atenção na sua feminilidade, ela perde essa feminilidade, ela é tomada por uma masculinidade sombria. Tá? A análise junguiana explica isso com muita propriedade, mas são assuntos bastante técnicos. O que a gente precisa entender só é que quando nós ignoramos certas posturas da nossa vida, por ignorância, nossa polaridade inverte. O homem se feminiliza da maneira ruim e a mulher se masculiniza da maneira ruim. O que a gente quer, como eu disse na resposta anterior, desenvolver razão e afeto, o homem desenvolver razão e afeto, a mulher desenvolver razão e afeto, é que você consiga utilizar a energia oposta sem você perder acesso à sua energia natural. Ou seja, um homem muito masculino consegue usar de afeto sem perder sua masculinidade? Sim. Quando a gente fala isso, a gente está falando de um homem extremamente maduro. Uma mulher, na sua sensibilidade, na sua afetividade, consegue usar de razão sem perder a sua feminilidade? Sim. O que acontece na maioria das pessoas é que isso não acontece. A pessoa perde a feminilidade, ela perde a sensibilidade, ela perde a afetividade, ela se torna um guerreiro combatente da Terceira Guerra Mundial. Essa mulher, ela se embrutece. Esse homem, ele começa a usar de afetividade, de sensibilidade, de feminilidade, só que ele perde a força dele, ele perde o caráter, ele perde a ambição. Ou seja, ele não tem o lado oposto para equilibrar a feminilidade que ele está usando, essa mulher não tem o lado oposto para equilibrar a masculinidade, e a pessoa se perde. E o que a gente vê são mulheres extremamente cansadas, né? Então sobrecarrega, e a gente tem visto mulheres doentes, né? Extremamente doentes, sobrecarregadas, e uma família perdida, né? A grande questão é a mulher, ela pode fazer as atividades do homem, da masculinidade, como trabalhar, como ganhar dinheiro, como prosperar e tudo mais, desde que ela não perca o acesso à sua feminilidade. Mas muitas atividades na sociedade moderna a mulher também pode fazer, e esse desgaste só acontece quando ela se desconecta do feminino dela. Mesma coisa o homem, que se desconecta da sua masculinidade e começa a desenvolver uma sensibilidade desequilibrada, ele fica tóxico. Ele fica um homem fraco, é o homem banana, é o homem frouxo, que não tem vigor, que não exala segurança. Um homem que não passa segurança é um homem que não é homem. A gente vive no mundo atual essa inversão naturalmente, né? Às vezes a mulher ela é criada já em casa e preparada para se tornar uma adulta que é contra os homens, né? Então ela já entra num relacionamento preparada, caso aconteça alguma coisa, e ela também na defesa. E aí tem um versículo na Bíblia que é bem famoso, que fala sobre a submissão da mulher, né? E isso, inclusive, é muito importante até para as pessoas que são tementes a Deus. Porque às vezes a pessoa fica num relacionamento tóxico por anos, um relacionamento que Deus não queria para ela e que ela está sofrendo e às vezes correndo risco de vida. A gente tem visto, né, nos noticiários aí, mortes inclusive, mas a mulher não sai, né? Então eu queria que você explicasse o que é exatamente a submissão, né? E agora o Lucas, teólogo, né?
Quando é que a mulher deve ou não submeter e até quando é que ela pode ou não sair desse relacionamento? Obviamente que a gente não está aqui estimulando ninguém, né? Cada um com as suas escolhas. A se separar, não é isso? Compartilhar conhecimento, né? Sim. Então, compartilhando conhecimento, eu vou trazer também para um processo de lógica, não necessariamente por fé. Nós não vamos resolver o assunto com fé, você pode resolver com fé se você quiser, mas eu vou propor para que você resolva com lógica e com racionalidade, que é uma virtude que tanto homem quanto mulher tem que desenvolver para se transformar em maduro. Quando a gente vê, por exemplo, um texto como o de Efésios, onde passa por essa passagem da submissão, existe uma recomendação fortíssima de submissão da esposa ao marido para que esse processo de submissão seja uma influência de forte correção de comportamentos equivocados do marido. Tá? Então, quando a gente fala, se o marido está em erro, em Efésios, e ela é submissa a esse marido, esse processo, a gente sabe no processo de psicanálise, quando um homem está num processo de erro e a mulher está correta, e essa postura correta, coerente, elegante dela vai gerar um constrangimento e um processo de envergonhamento desse marido para que ele corrija. A gente sabe que o primeiro passo para um arrependimento é vergonha. Se ele não se envergonha, não tem processo de recuperação. Um psicopata, um predador, ele nunca se envergonha de uma atitude dele. Nem se arrepende, né? Então não tem arrependimento, não tem processo corretivo. Por que um narcisista não muda, Lucas? As pessoas me perguntam, porque ele não sente vergonha dos erros, porque para ele não é erro. Então, essa postura de Efésios, que é altamente recomendada, essa postura elegante, matriarcal, serva temente a Deus dessa esposa, quando ela mantém a compostura frente ao erro do marido, ela constrange ele, no bom sentido, a corrigir as suas atitudes futuras. Se esse homem é um homem que pelo menos almeja o alto e ele tem um voto com o alto, mas ele deu uma deslizada, um escorregão, essa postura vai sempre funcionar. Agora a questão é o seguinte, essa submissão ela é condicional a esse homem ainda servir o alto. Ele tem que ser um servo de Deus, porque senão, se ele não se submeter a Deus, ela não pode se submeter a ele. Aí é um erro maior ainda, porque a gente está falando daí de Coríntios, Atos dos Apóstolos, de julgo desigual. Quando você está falando de um crente e um descrente. Uma pessoa que serve a Deus e um que serve ao mundo ou serve a si mesmo. Nesse cenário, a submissão é um grande erro. Como é no caso da pessoa que se submete ao predador. Mas por que a pessoa se submete ao predador? Porque o predador dá acolhimento afetivo na hora que essa pessoa está vulnerável. Ele preenche certas lacunas de carência emocional e dependência afetiva e essa pessoa se desarma, para de idolatrar a Deus e começa a idolatrar o predador. Só que se essa pessoa nunca romper, por exemplo, com o primeiro mandamento cristão, amar a Deus sobre todas as coisas, ela nunca vai cair num relacionamento predatório. Porque no momento que esse predador tentar forçá-la a se submeter a uma coisa que ela não concorda, você fala, eu não vou me submeter a você, não importa, eu sou sua esposa, só que você está negando a Deus quando você me pede isso. Nesse momento tem um rompimento, a submissão não é bem-vinda, na verdade ela tem que chamar a atenção do marido e ela tem que se afastar e falar, se corrija frente a Deus, senão você não vai ter minha parceria mais. Muito bem. E isso é muito importante, porque às vezes tem pessoas que às vezes não é nem a religião, mas é uma crença dela, familiar. Casamento é uma única vez. Casou e sofreu a vida inteira e a gente conhece, né? Pessoas da nossa família que morreram, inclusive, no sofrimento. Enfim. Sim. Mas você fala muito da criação de uma matriarca e um patriarca. E aí eu queria que você falasse agora como é que nasce uma matriarca primeiro, né? Ou um patriarca. Vê qual dos dois que você quer falar primeiro. Eu acredito que nunca aconteceu esse advento de um nascimento de um matriarca ou patriarca, exceto uma vez com Jesus. Mas todos os outros casos a gente tem um processo de desenvolvimento, de maturidade, de consciência da pessoa, desenvolvimento de virtudes. O que o caracteriza uma matriarca e um patriarca é a presença de certas virtudes que na pessoa imatura não está lá. Tá? Mas a gente tem 4 maneiras de você se transformar numa matriarca ou num patriarca. A primeira é você ser criado por uma matriarca, você aprender com essa matriarca porque ela tinha a capacidade do ensino também, ou você modelou e mimetizou essa matriarca. A segunda maneira é você ser criada por um patriarca. Não precisa ser dos dois, pode ser só um patriarca ou só uma matriarca, que é raro essas oportunidades, né? E você aprender verdadeiramente com esse patriarca e esse patriarca passar os padrões de sabedoria que ele adquiriu ao longo da vida para você como filho. A terceira maneira, a mais dolorida de todas, é aprender por tentativa e erro. Normalmente essa é a mais longa,
porque você tem que bater a cara em muitos lugares, você tem que basicamente se ferrar muitas vezes e você tem que refletir sobre isso com Deus para você extrair os aprendizados e aplicar para isso virar verdadeiramente um nível de consciência superior. E a quarta é você estudando ativamente relacionamentos. Quando você vai atrás de você estudar, de você fazer um processo psicoterapêutico, de você ler livros sobre relacionamento, de você buscar em fontes atemporais. Eu não gosto do último best-seller que foi lançado no ano passado, no Natal, porque esses ensinamentos não foram provados ainda. A gente está vendo esse algo ser aplicado, a gente não sabe qual é o resultado que tem. Só que um livro que foi escrito há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, há 3000 anos atrás, passou pelo teste do tempo. Então, quando a gente fala de relacionamentos também, é uma ciência empírica de boa vivência, que é fruto da sabedoria, que se você for atrás, as respostas existem. O sofrimento que você está vivenciando, alguém já passou por isso e já resolveu. Não é um sofrimento único. Uma característica da imaturidade é nós acharmos que o nosso sofrimento é só nosso. Uma característica da maturidade é nós sabermos que, quando eu sofro, eu sei que muitas pessoas já passaram por esse mesmo sofrimento e que provavelmente alguém resolveu. E eu sei que alguém tem a resposta para o problema que eu estou sentindo, então eu simplesmente tenho que ir atrás. E é o que as pessoas não fazem. Não fazem. Às vezes elas ficam sozinhas, sofrendo, entram em depressão, né? E aquilo piora a cada dia, porque o problema não se resolve sozinho. Não, é uma espiral sombria, negativa, que se retroalimenta. A pessoa fala assim, o tempo vai resolver. Só que tem muitos problemas que o tempo não resolve. Principalmente de relacionamento, tende a piorar, né? Problemas afetivos, que normalmente são gerados em relacionamento, quanto mais tempo passa, mais acumula energia naquele problema e o problema aumenta. Agora, eu queria que você falasse sobre os sinais, né, de desgaste, porque às vezes o relacionamento começou bem, e está indo bem, mas começou a acontecer, tem a rotina, tem o desgaste, tem algumas coisas que acontecem e que é possível a pessoa identificar antes que venha um problema mais grave. Embora eu acredito que todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que entender de relacionamento para poder se relacionar. Sim. As pessoas fazem curso para tudo, mas não faz para casar, né? Exato. A gente tem, na verdade, muitos padrões de corrosão e de desgaste. Então, o processo de corrosão acontece de muitas maneiras se você não praticar o correto, que é o desenvolvimento de virtudes, né? Mas, basicamente, é o rompimento do princípio da verdade, o rompimento do princípio do respeito e o rompimento do princípio do diálogo. Daqui você tem todos os pecados capitais, tá? Os pecados menores, mas a vida se degenera porque não tem estrutura. A gente tem a vida, mas a vida vai se degenerando cada vez mais rápido porque ela não está sendo praticada com sustentabilidade ou com estrutura. Então, a pessoa que está ali naquele relacionamento, ele sente que o relacionamento está corroendo. Um dos indicativos é o tédio, é a falta de frequência de intimidade física, é a grosseria no dia a dia, é a falta de cooperação e de parceria, tá? É a falta de abertura e de confiança, de separar as finanças do casal. São muitas coisas no dia a dia que acontecem que são demonstrações de falta de parceria e de confiança. Porque o casamento, a escolha do seu cônjuge, ela é a decisão mais importante que você toma na sua vida adulta, sem dúvida alguma, tá? E a decisão, a experiência mais transformadora na vida cotidiana, usual, geral, é você criar outro ser humano. Seja o seu filho biológico, seja o seu filho adotado, ou seja grupos de pessoas que você adota de maneira empresarial, de maneira filantrópica, de maneira social, para você criar ou parcialmente ou totalmente na vida da pessoa, para empoderar essa pessoa para ser um adulto pleno e completo dentro da vida dela. Então a gente tem essas duas grandes decisões, que é quem é seu cônjuge e para quem você vai se sacrificar. Seja um filho biológico ou seja pessoas que você serve através dos seus clientes, são as duas coisas que mais mudam a gente dentro da jornada usual do ser humano, que nos impulsiona para o caminho de santidade e de virtude. Muito bem. Agora, a gente estava falando antes, até mesmo da gente gravar, sobre a gente ou cultivar ou também criar uma conexão profunda, né, com o cônjuge e conhecer essa pessoa. Sim. Porque às vezes você não tem o trabalho de conhecer. Às vezes você nem se conhece, você nem sabe como é que você funciona, como é que você vai saber do outro, né? Então, como é que a gente cria essa conexão
E quais são os ingredientes, assim, necessários, né, para que a gente tenha esse relacionamento saudável e duradouro, como a gente prometeu ensinar para as pessoas? A qualidade relacional, ela é diretamente proporcional ao nível de intimidade. Intimidade é algo que é desenvolvido a cada diálogo. Diálogo é uma troca respeitosa das verdades de cada um. Tá? Então aqui, dentro desse elenco de lógica que eu acabei de expor, a gente está falando que as duas pessoas precisam ter as suas verdades bem esclarecidas, verdade. Elas precisam respeitar a própria verdade e a verdade do seu cônjuge, e elas precisam compartilhar essa verdade através de diálogos autênticos e sinceros. Essa prática da verdade, do respeito e do diálogo é o que gera intimidade. Intimidade gera confiança. Confiança é o que gera o estado de apaixonamento. Então, quanto mais um casal se empenha em desenvolver verdade, respeito, diálogo, intimidade e confiança, mais apaixonado ele se torna. Por isso que o estado de paixão, de apaixonamento, que é uma delícia no começo, por quê? Porque é muita coisa nova. Eu não conheço aquela pessoa, a história de vida, então traz a surpresa das novidades, trazem esse frescor que facilitam muito o apaixonamento no começo. Só que o grande segredo da maturidade é, será que eu consigo continuar me apaixonando pela minha esposa, já conhecendo ela há 23, 24 anos? Porque cada dia ela me traz uma coisa nova. Se eu prestar atenção de verdade nessa pessoa e ao estado de presença, essa pessoa sempre está mudando. Porque o relacionamento dela com Deus o tempo inteiro está trazendo um novo frescor, uma novidade. Só que isso a maioria das pessoas não faz porque elas rotulam as pessoas na cabeça delas. Ah, meu marido é assim, ah, minha esposa é assim, acabou. Ela já lacrou o assunto. Usando a terminologia que o pessoal até fala muito nas redes sociais, você lacrou o seu relacionamento, ele não tem como se aprofundar, porque o lacre é superficial. Quando você quer aprofundar, que é onde a paixão verdadeiramente acontece, o amor, ele se renova a cada dia, é quando você se abre para a verdade do seu cônjuge, isso é para qualquer pessoa, tá? Mas quando você se abre para a verdade do seu cônjuge e você se deixa apaixonar novamente pela beleza daquela pessoa de hoje, aí você se apaixona novamente. Muito bem. Agora eu queria que você... Está chegando ao fim, passou rápido, né? Voou, né? Voou. Mas eu queria já me comprometer com você de você voltar, porque é muito assunto para falar de uma vez só, né, Lucas? Vai ser um prazer. Aí a gente continuar. Mas hoje eu queria que você deixasse um conselho, assim, eu acho que direcionado, né? Então, eu queria um conselho para os homens, um conselho para as mulheres, e um conselho também para aqueles que estão solteiros e divorciados, porque a gente sabe que aqui no nosso público é mais assistido por mulheres, e parte delas que a gente tem esse feedback são mulheres que ficaram sozinhas, ou ficaram viúvas, e como é que ela vai gerenciar isso agora, porque às vezes ela não quer refazer a vida, mas às vezes... porque ela teve um relacionamento muito difícil, muito duro. Sim. Foram traumas, né? Então, queria que você falasse para essas pessoas, primeiro um conselho para o homem, um conselho para a mulher, e para essas pessoas que estão sozinhas e às vezes desventuradas, né? Desanimadas. Eu vou dar um conselho que é para os dois primeiro, e depois eu vou dar um para cada um. Tá? O primeiro conselho é para ambos, coloquem Deus acima de tudo na vida de vocês, porque muitas coisas se resolvem só de você fazer isso. Então esse primeiro conselho é para qualquer ser humano. Tá respirando, tá vivo, aprende a agradecer a Deus, porque Deus te deu a bênção da vida. Se você não consegue agradecer seu Criador pela bênção da sua vida, você está desmerecendo a sua própria vida. Segundo conselho, agora o primeiro conselho, segundo para os homens, depois para as mulheres. Homens, desenvolvam autodomínio. Aprendam a ser guerreiros, a ir para o combate, a praticar o sacrifício, a dominar os seus sentidos, porque o homem precisa dessa jornada de autodomínio para desenvolver a sua masculinidade em todo o seu potencial. Não é sentado no sofá, tomando cerveja todo dia, viciado em futebol, entregue aos seus vícios, que você vai se desenvolver na sua masculinidade. Você precisa se confrontar com a dor diária para você lapidar a sua masculinidade no seu potencial máximo. E para as mulheres, desenvolvam a capacidade de se reconectar com a sua feminilidade, que eu chamo de rotinas de autocuidado. As mulheres fazem a rotina de autocuidado para provar para Deus que elas se amam.
Então elas se permitem se desarmar, elas se permitem se reconectar com Deus de uma maneira leve, de uma maneira alegre, de uma maneira divertida todos os dias, para que ela tenha momentos de descanso da energia masculina que ela é obrigada a colocar na vida dela para gerar provimento, gerar sustento para a família, gerar proteção para a família. Não, ela não vai precisar parar de fazer nada disso, mas ela precisa reativar a feminilidade dela, que é esse estado de desarme. Só de fazer isso, os homens vão sentir mais satisfação, mais força, mais plenitude, e as mulheres vão sentir mais alegria de falar assim, nossa, eu posso me permitir ser mulher de novo. Eu não preciso ficar num estado de combate o tempo inteiro. Eu tenho momentos de relaxar e depois ela volta revigorada para gerar valor, para trazer o sustento para a casa dela. E se ela não tem uma rede de apoio, ela ser essa provedora que a família dela precisa. Muito bem. Faltou aqueles que estão sozinhos, né? Os solteiros, né? Solteiros. Aprendam a não escolher pretendente por instinto. Escolham pretendentes por racionalidade. Nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, no meu canal do Instagram, eu ensino uma metodologia, tem aulas lá abertas, gratuitas, chama Vestibular dos 4 Pilares. Olha só. É um método racional que eu juntei de todas essas disciplinas atemporais para que você consiga ter critérios muito claros de como encontrar um parceiro, seja um homem, seja mulher, tanto homens quanto mulheres podem fazer o vestibular dos 4 pilares, e a gente já tem casos de centenas e de milhares de pessoas que estão namorando, que casaram, divorciaram e agora casaram de uma maneira correta, porque fizeram o vestibular dos 4 pilares de maneira racional. Então a qualidade do pretendente vai subir muito se você fizer o vestibular dos 4 pilares. Não escolham por instinto, escolham por racionalidade. Muito bem. E a gente sempre fala, né, que às vezes a mulher, ela quer um príncipe, mas ela ainda não se tornou uma princesa, né? É um problema. Então, se você quer um príncipe, seja uma princesa. Seja uma princesa. Perfeito. Não é verdade? Exato. Muito bem. E você também tem um método incrível, tem livros, né? Queria que você falasse desse método, convidasse as pessoas, deixasse seus contatos e alguma consideração que você ainda quiser falar, fica à vontade, viu? Tem uma plataforma de aulas onde eu ensino todo o meu método lá. Um dos conceitos principais é o vestibular dos 4 pilares, chama O Segredo dos Relacionamentos. Para quem quiser se tornar aluno, para quem quiser se tornar aluna, é só entrar nas minhas redes sociais, o Scudeler.Lucas no Instagram ou Lucas Scudeler no YouTube. E lá você vai ter o link da plataforma, chama Segredo dos Relacionamentos, onde eu ensino todos esses conceitos. É como se fosse um Netflix dos relacionamentos, então a pessoa vai escolhendo a temática que faz mais sentido para ela e tem muitas trilhas diferentes. Para mulheres casadas, para mulheres solteiras, para mulheres que passaram por relacionamentos abusivos, para homens que casaram também, estão tendo certos problemas. Então, independente do contexto de relacionamento que a pessoa está vivenciando, vai ter aulas direcionadas especialmente para você. E eu já tenho um livro lançado, é um livro de espiritualidade, chama O Caminho da Verdade, mas esse ano eu vou fazer o lançamento do meu segundo livro, que é o primeiro de relacionamentos, que vai se chamar Sutil Arte de Atrair, onde eu ensino técnicas de atração feminina sem vulgaridade, baseado em princípios cristãos. E ele vai ser lançado provavelmente no segundo semestre desse ano. E a gente tem altas expectativas, porque a Sutil Arte de Atrair é um outro conjunto de ferramentas muito demandada, que a mulher consegue usar a feminilidade sem seduzir. Eu não ensino sedução, eu não sou um professor de relacionamento que ensina sedução. Acho que sedução é uma grande corrupção. Você não é o HIT, né? O conselheiro. Não sou HIT. As pessoas elas confundem, então você ensina sedução? Não, é o contrário, eu não ensino sedução. Eu falo para não usar de sedução, nem homens nem mulheres. Mas o que você ensina então? Eu ensino atração. Atração é uma atração pela qualidade do ser que você se tornou, que não tem nada a ver com vulgarização da sedução. E a Sutil Arte de Atrair é esse grupo de tópicos principais da atração feminina e que vem dando muitos resultados e tem muitas pessoas buscando esses conhecimentos também, esses resultados, e você pode ser uma próxima também se fizer sentido. Muito bem. Muito obrigada, viu? Eunice, a gente aprendeu muito aqui, foi incrível. Foi muito prazeroso conversar com você essa tarde. Muito bom, muito obrigada e volta, viu? A gente vai ficar te esperando. É um prazer. Bom, senhoras e senhores, espero que tudo isso faça muito sentido para você. Se em algum momento a gente tocou aí no seu coração, eu tenho certeza que sim. Coloque muito amor nessas palavras, porque o Lucas veio aqui com muito carinho para transbordar esse conhecimento, que a gente quer de verdade que isso transforme a sua vida, viu? Quero te convidar para seguir o Lucas, seguir o programa Ressoar, me seguir também. Desejar para você um ótimo dia, um ótimo final de tarde, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.
Chegamos ao fim do nosso programa Ressoar, mas você pode rever todo o programa no nosso canal do YouTube. E para ficar por dentro de tudo o que acontece no Instituto Ressoar, é só seguir a gente nas redes sociais. Para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento: não espere atingir suas metas para sentir orgulho de você. Comemore e sinta orgulho em cada pequeno passo que você dá na direção delas, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até semana que vem. Bora lá!